aqui a minha opinião sobre o livro Lisboa-Milão, Última Chamada, da Luísa Pires dos Santos. Então, quem é a Luísa? A Luísa é uma pessoa, minha amiga, é uma querida, é uma tiazoca. Está aqui a foto dela. E ela enviou-me este livro para eu ler, que eu disse que queria, obviamente, e vou dar, como sempre, a minha opinião altamente sincera. Portanto, eu quando recebi o livro, fiquei com um bocadinho de medo, porque, eu esqueci-me de dizer uma coisa muito importante. Fica aí o Instagram da Luísa, porque é uma edição de autor. Vocês depois, se decidirem comprar este livro, contactam diretamente a Luísa, está aí o Instagram, eu também vou deixar na caixa de informações o link para o Instagram dela e vocês falam diretamente com ela. Então, quando ela me disse então, que eu sabia que era uma edição de autor, e recebi o livro em casa, achei que o livro tem muito bom gosto, porque este livro é enorme, é um calhamaço. E percebi que tinha sido aqui um belo investimento e estava com muita curiosidade para ler, mas como vos disse, acho que o livro tem muito bom gosto. Pronto, está aqui. E depois comecei a ler e ela avisou-me logo: Dora, atenção que há aí partes da história que se calhar não é bem, porque ela estava com medo, porque ela conhece os meus gostos. Isto se calhar é muito lamechas para ti, se calhar não vais gostar. E eu disse, envia-me isso. O resumo, o que eu vos posso contar, quer dizer, posso-vos contar tudo, não é? Sem spoiler. Isto é a história de uma senhora de 50 e tal anos, não lembro se 50 e quantos, 50 e tal, Mia, tiazoca de Lisboa, de Cascais. Há aqui algumas semelhanças na minha cabeça. Com a Luísa, para mim foi inevitável. Eu estava a ler aqui algumas coisas e na minha cabeça eu via a Luísa por alguns motivos que eu não vou partilhar e para as coisas que conheço dela, e então havia coisas aqui que me fez alguma confusão, umas partes sexuais, que eu até lhe disse assim, até me estava a fazer confusão estar a ler aquilo porque eu só te imaginava a ti e não era esse o objetivo. Então temos aqui a Mia, que é uma senhora com grande cabelo, casada com o Lourenço, classe média alta, 3 filhos, 3 adolescentes, mas eles estão casados, mas estão separados, ou seja, são muito amigos. Adorei a relação deles, adorei. Ele tem já outra pessoa, já não vivem na mesma casa, ele saiu de casa, tem uma namorada, uma senhora, e eles às vezes até se juntam todos em família e passam férias, tudo muito moderno. E eu gostei muito disso, porque a maneira que ela fala do Lourenço e da relação deles desde novos, como é que eles construíram a vida, confesso-vos que eu disse à Luísa, à medida que ia lendo, foram as minhas partes preferidas desta história. Então, a Mia tem uma posição de topo numa empresa, tem muito trabalho e está à beira de um burnout. E está mesmo quase a queimar o fusível, e ela tem uma convenção da empresa em Milão, Itália. E o que é que acontece? Daquelas coisas que nós pensamos assim, isto só não me acontece a mim. Conhece lá um rapaz que se chama Kari, ele é de tunisino, mas é um rapaz muito bem apessoado e, palavras minhas, não da Luísa, vai ser um bocadinho o boy toy dela, não no mau sentido. Isto porquê? Todo o livro é sobre a relação que esta mulher de 50 e tal anos, com uma autoestima muito, muito baixa, que vive das aparências no sentido físico, que tem que ter um certo corpo, tem que se vestir de uma certa maneira, e este homem vem revolucionar toda a vida dela, a maneira como ela come, como ela se veste e, mais do que isso, a maneira que ela encara a vida. E isso para mim foi muito importante, ver a mudança desta mulher desde o início até ao fim.
Então, estava a dizer-vos, há aqui um choque cultural muito grande. O livro tem sexo caliente, tem roupa, tem moda, tem descrição de muitas cidades italianas, descrição de Lisboa, arredores de Lisboa, do Porto, porque, não é spoiler, eles vão ter um romance, há alturas que o Cari vem cá, ela vai lá. Já tinha dito choques de cultura. Eu confesso-vos, e eu disse à Luísa, eu não morri de amores pelo Cari, mas isto tem que ver com a minha personalidade. Eu não conseguia ter um homem a dizer-me certas coisas, várias coisas que ele disse aqui à Mia, eu não conseguia, dava-lhe uma cabeçada. Mas isto sou eu que tenho a sensibilidade de um portão de quinta. E tudo isto faz sentido, a maneira que ele falava com ela, no meu ponto de vista, havia coisas que eu não gostei. Pronto. Mas não é, não gosto porque os homens não podem falar com as mulheres assim, we're all women, não é nada disso. Era a personalidade dele, só por isso. Pronto, e para mim o que eu reti, nunca sei se é reti, se é reti, deste livro é a transformação desta mulher. Eu li parte deste livro em conjunto com a Marília, minha amiga do clube de leitora, aqui de leitura de Santarém. Ela comprou o livro à Luísa e nós lemos as duas. E não querendo partilhar muito a opinião dela, mas realmente nós gostámos muito da mudança desta mulher e a Marília também partilhou comigo que identificou-se com várias coisas do livro, nomeadamente da parte do casamento. Eu isso não me posso rever, pois claro, nunca fui casada, não é? A única coisa que eu tenho a apontar é do meu gosto pessoal, que eu já sabia que isso muito provavelmente ia acontecer, e a Luísa também me disse, há partes aqui que já é muito mel para mim e que eu já estava a bufar um bocadinho, normal, porque não sou de ler livros com muito mel, mas eu acho sinceramente que mulheres da minha idade ou mais velhas, não é que as mais novas não gostem, mas há muita mulher que vai ficar com picos no pipi. Tenho a certeza absoluta quando ler este livro, porque há ali fudanga, portanto, ainda por cima este vídeo não tem editora, eu posso chamar as coisas e dizer o que eu quiser, tem muita fudanga. Tem uma mulher que está a redescobrir o seu corpo e eu acho que muitas mulheres se vão identificar com isso. A única coisa então que eu tenho a apontar era, para mim, é o meu gosto pessoal, muito mel, e achei que o livro era um bocadinho grande para a história que é. Gostei do final, não vou dizer mais nada, gostei do final e quero partilhar aqui uma coisa convosco, que eu pus um post-it, que está mesmo no final do livro. Ouçam, gostei muito, quase comedeci. Porque eu estava a ler isto e estava a pensar assim, foda-se, isto é verdade, isto é verdade. Nós às vezes na altura não pensamos nisto, mas passados uns tempos, quando as pessoas se afastam, nós pensamos. A Luísa diz, não é a Luísa, é a Mia. Pronto, a autora diz, as pessoas não se conhecem por casualidade, não há coincidências. Há sempre uma razão, uma lição, algo a receber. Algumas entram na nossa vida para nos testarem, para nos porem à prova, para nos usarem ou para nos ensinarem. Entram para nos provocar a descobrirmos o melhor e o pior de nós. As pessoas são o que são e não podemos exigir-lhe que sejam o que queremos que sejam. O amor e a admiração só terão profundidade se livres e espontâneos. Por isso, algumas entram na nossa vida e ficam para sempre. Outras saem, seguindo por outros caminhos. E as que vieram por bem, mesmo que não continuem connosco, permanecerão impressas no nosso coração e nunca mais seremos os mesmos. A experiência é sempre transformadora. Gostei muito desta parte esta parte do livro. Isto não tem nada a ver com spoiler de como é que a história acaba, como é que deixa de acabar, mas foi aqui um parágrafo que eu quis partilhar com vocês porque achei muito bonito. E esqueci de dizer a coisa mais importante de todas. Adorei a escrita da Luísa. A Marília sentiu o mesmo, vocês
nas primeiras páginas vocês não conseguem pousar o livro. É uma escrita com a qual eu me identifiquei muito, tem muito humor, diz umas caralhadas aqui pelo meio, é uma escrita muito acessível, é da maneira que fala, estão a perceber? Pá, e depois como ela fala aqui na Pensão Amor, que é um bar que eu adoro, no Caixo de Dré, subir para o bairro Alto, e a maneira que ela está aqui, muitas vezes, a descrever Lisboa, vocês veem, vocês identificam-se, vocês sabem que eu adoro livros passados em Lisboa. Portanto, pronto, é a minha opinião, já estou a falar tanto, já me esqueci das estrelas. Eu vou dar 4 estrelas ao livro da Luísa. Pá, eu espero que vocês gostem e que vão com a mente aberta e parem. Eu não sei como é que são os meus subscritores, mas eu espero que não sejam como certas pessoas que eu conheço que defendem que um autor que paga a sua impressão de livros, não é? A sua edição, é porque é um autor sem qualidade. Eu nunca defendi isso. Eu conheço mais pessoas que, aliás, vocês têm a Célia Correia Loureiro, que é das minhas escritoras preferidas, é a autora do meu livro Tuga preferido de sempre, e é uma pessoa que já editou pelo menos 2 ou 3 livros por edição própria. Portanto, vamos esquecer essa merda desse preconceito, porque isso é preconceito. Há muito boa gente aí com editoras por trás que não escrevem um caralho, que é mesmo assim. E então, se vocês quiserem escrever ler o livro, contactem a Luísa. Luísa, deves-me 100 euros. Eu ao Bruno cobrei 20, agora vou-lhe cobrar 100 no próximo livro. Portanto, Luísa, preciso de 100 euros, eu aceito MBWay. Tchau.